dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um série Mercado Investimentos. E hoje o dia está quente, a gente vai falar do Focus, que é a parte mais morna aqui do programa, porque não aconteceu muita coisa por lá, mas vou contar para vocês o que mudou e o que não mudou aí no relatório Focus. Mas a gente tem aí o touro louco em Nova York, né? Fazendo liquidação de tudo, tá tudo caindo por lá. E a gente vai explicar por que é que as ações estão caindo tanto lá nos Estados Unidos, o que está levando esse movimento, quais as instabilidades que estão postas aí para que isso esteja acontecendo. E a gente vai tomar o IGPM de sexta-feira, porque sexta-feira não deu tempo de passar por todos os itens, de contar para vocês o que está pressionando o bolso. Então hoje a gente retoma esse assunto para contar aí tudo isso para vocês. Eu não vou dar bom dia para ninguém, porque eu tô sozinha hoje, mas eu vou mandar um beijo pro Fábio Panunzio, que com certeza está assistindo a gente. E eu quero agradecer ele aí por ter ficado comigo nessas 2 semanas. Mas já vamos começar então pela agenda? Não vamos perder muito tempo, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje no programa. E eu não quero aí ficar devendo nada para vocês de novo. Então bora lá começar já pela nossa agenda de hoje. Porque lá na Alemanha já saiu vendas no varejo de fevereiro às 3 horas da manhã. Então a gente começa a ter, né, os dados lá na Europa sendo divulgados e esses dados devem começar a ganhar um pouco mais de relevância agora, porque a Europa está bem na centralidade de toda essa discussão em relação às tarifas também com os Estados Unidos, se retalia, não retalia, se tem retribuição, se não tem. E a gente vai falar tudo isso para vocês daqui a pouquinho. Relatório Focus, às 8h25, já foi divulgado também. Como falei, está bem preguiçoso o relatório Focus hoje, mas vou contar aí para vocês as mudanças. CPI preliminar de março também foi divulgado na Alemanha hoje, dado ainda não fechado do mês de março, mas já um termômetro da inflação alemã por lá, inflação ao consumidor aqui no caso. E a gente tem também o indicador de incertezas econômicas da FGV, que foi divulgado às 10h15 aqui no Brasil. Então a gente tem uma série aí de indicadores que já saíram nesse comecinho de manhã, 10h45, também saiu o ISM de Chicago, o PMI do ISM de Chicago. Agora a gente começa a ter temporadas de PMI, então vamos saber os índices de gerente de compras dos países, se tem ali atividade econômica em expansão, se está em contração, como é que estão os setores. O primeiro que sai, então, ISM de Chicago, não é a medição do S&P Global, é uma medição da ISM, mas que já traz também algum termômetro do que esperar para os próximos PMIs, que começam na Ásia hoje. Então, a gente tem a S&P Global divulgando o PMI industrial do Japão e o PMI industrial da China também sai às 10h45. Hoje, às 15 horas, a Colômbia divulga a decisão de política monetária. Então, um dia aí de uma agenda não tão recheada, mas que tem alguns eventos mexendo muito com os nossos mercados globais. A gente vai passar por isso lá perto da abertura do mercado, porque aí a gente já vê como é que isso está repercutindo agora. Mas a gente sabe que essa questão da guerra comercial, os temores em relação à escalada dessa guerra comercial, as tarifas, elas estão causando um rebuliço. E por isso a gente tem aí um mercado muito instável nessa manhã. Mas esse assunto é para daqui a pouquinho. Porque agora a gente vem aqui para o Brasilzão, ver o que o mercado financeiro está achando dos nossos indicadores macroeconômicos. Então hoje de manhã, como vocês viram na agenda, saiu o relatório Focus. Relatório Focus traz as projeções do mercado financeiro e só do mercado financeiro, isso tem que ficar bem claro para vocês, só do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Então a gente tem aqui, né, essa projeção no mercado financeiro para IPCA, dólar, tem também ali a Selic, então eles fazem a projeção para todos esses indicadores. Só que o relatório Focus, como a gente bem sabe, para quem assiste a gente há mais tempo também sabe, acaba sendo um pouco garoto de recados da Faria Lima. Como só a Faria Lima responde o próprio relatório, eles acabam mostrando não só o que eles projetam, mas um pouquinho de torcida, um pouquinho de recado. Então eles mostram ali o que eles querem se fazer ouvidos pelo relatório Focus. E essa é a forma que normalmente a gente olha para esse relatório. Porque se a gente olhar só os números e projeções, a gente sabe que o relatório Focus erra pra caramba. Então não está cravado que, por exemplo, o IPCA vai ficar em 5,65, porque o mercado erra e errou a maioria das suas projeções do relatório Focus. Se não me engano, foram 9 em 10 nos últimos tempos que o mercado errou
mesmo as suas projeções. Então a gente analisa mais não como uma projeção ou esperar realmente que o PIB fique em 1,97, mas o que isso está querendo falar com a gente? O que o mercado está querendo dizer colocando esses números aqui? É de forma arbitrária? Ele fez algum estudo ou ele está querendo mostrar alguma coisa? E é justamente esse olhar que a gente tem para o Focus. Então vamos ver como é que ele ficou nessa semana, com muita estabilidade, né? Então a estabilidade foi predominante aqui, a gente tem praticamente todos os indicadores iguais da semana passada, exceto dois. Dois mudaram da semana passada para essa, o crescimento e o câmbio. O câmbio, gente, vou começar por ele porque ele é a variável mais difícil de se prever. Câmbio é muito difícil de prever, principalmente nesse cenário instável macroeconômico que a gente está. Então fica difícil saber para onde vai o câmbio. A gente tem uma tendência de queda apresentada assim nos relatórios passados, né? Ele estava em torno de R$6 e desde então ele vem caindo um pouquinho semana após semana. E por que isso está acontecendo? A gente vai ver daqui a pouco também o movimento de enfraquecimento do dólar frente aos pares e também frente aos mercados emergentes, justamente por toda essa instabilidade que a gente está vendo acontecer em relação aos Estados Unidos. Então coloca a tarifa, tira a tarifa, tem pressão inflacionária, vem as treasuries e acabam também trazendo ali um sentimento de aversão pelo risco maior. Ninguém quer ficar ali posicionado nas ações porque acha que elas vão cair e aí começam a buscar refúgios em outros mercados. E um dos refúgios que estão sendo buscados, ou alternativas de maior ganho especulativo que estão sendo buscadas, são os países emergentes e é o nosso Brasilzão. Nosso Brasilzão estava com as ações bem achatadas por muito tempo, então está entrando muito fluxo de recurso estrangeiro para buscar ganho aqui, tanto nessa Selic galopante que nós temos aqui, que hoje está em 14,25, mais que a previsão do mercado joga para 15, então joga para 15 já prevendo que vamos ter mais 2 altas de Selic, algo que já foi inclusive sinalizado ali na ata do Copom, mas que a gente deve ter sim uma alta que a gente não sabe a magnitude. Podem ser 2 altas de meio, pode ser uma alta de meio e uma alta de 0,25, pode ser uma alta de 1% e depois não ter mais, mas a gente não sabe a magnitude dessas altas ou como que elas vão vir distribuídas. O mercado financeiro acredita em 2 altas, uma de 0,70, uma de meio e uma de 25, totalizando os 15% aqui. E esse é um fator muito importante, porque por mais que a gente tenha tido nas outras semanas o IPCA caindo, né, então o IPCA ele foi revisado nas últimas semanas para baixo e dessa vez não teve mudança, e a gente tem um PIB caindo também, então o mercado está esperando que a gente cresça cada vez menos nesse ano. Por que é que a gente precisa manter essa Selic tão alta, em 15%, sendo que a gente já tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo? E aí a gente começa a entender essa historinha que o mercado está querendo contar para a gente. Porque vamos lá, se a gente tem uma taxa de juros dos Estados Unidos que não vai cair com a mesma magnitude que se esperava, ou que pode não cair com essa mesma magnitude, vamos ter que deixar a nossa taxa de juros mais atrativa, como se ela já não fosse atrativa o suficiente para quem quer botar dinheiro e ganhar dinheiro com especulação em juros aqui. Mas vamos lá, né? Então tem que deixar mais atraente porque aí vai entrar mais dinheiro aqui no Brasil. Se entrar mais dinheiro aqui no Brasil, o câmbio vai cair. Se o câmbio tiver um arrefecimento, ele rebate em parte disso no IPCA, porque não é uma ligação direta, mas tem sim um pouco dessa transferência. E a gente deve crescer menos. Se a gente tiver um crescimento menor, as pressões inflacionárias vindas do crescimento, da forma que o mercado enxerga as pressões inflacionárias, eu enxergo de forma diferente. Mas aqui a gente está vendo o quê? O relatório do mercado financeiro. Então eles enxergam que muito da inflação estava vindo de demanda e de uma demanda de um crescimento, inclusive, que estava acima do nosso potencial. Então, como a gente estava crescendo mais que o nosso potencial, isso estava gerando uma pressão inflacionária vinda da demanda e que a Selic vai corrigir isso fazendo o quê? Puxando um baita de um freio de mão. Então, você puxa um freio de mão com uma Selic alta, você baixa a inflação na marra e o que continua penalizando, ou o que está penalizando, continua penalizando você, só que aí você aumenta desemprego, você diminui a massa salarial, você faz com que as pessoas tenham menor renda e elas vão passar a consumir menos. Se elas passam a consumir menos, você tem uma demanda que volta a ficar ali reprimida. Tendo essa demanda que volta a ficar reprimida, porque para mim ela nem deixou de ter essa repressão totalmente como o mercado acha. Mas com isso você também baixa a inflação. Então entendem que eles contam uma historinha para vocês que está bem amarradinha aqui, né? Se você soltar algum fio,
ela não se sustenta muito bem. Só que a gente tem alguns problemas, né? Porque a nossa inflação, primeiro, que ela não é dessa demanda toda que o mercado está vislumbrando ou que ele está pintando aí. A gente tem uma inflação que basicamente, a gente vai ver no IGPM do mês de março aqui, basicamente vem praticamente só de oferta de alimentos e energia. Uma inflação que vem de alimentos e energia, ela nem está no núcleo. A gente já tirou isso do núcleo, a gente nem está olhando. Selic não tem nada a ver com isso. Selic não vai fazer o petróleo mudar de preço, Selic não vai fazer chover, Selic não vai melhorar a situação do café, do ovo, do etanol, do açúcar, não vai. Então você vai continuar tendo todos esses itens pressionando a inflação, mas você vai ter uma atividade econômica enxugada, que é justamente o que aparece aqui nessa revisão para baixo semana após semana. Então a gente deve crescer cada vez menos, deve desacelerar o crescimento, e tem gente no mercado comemorando isso. Não sei que tipo de economistas são esses, mas que comemoram sim desaceleração econômica, coisa que eu não consigo, porque eu vejo a ciência econômica como uma ciência social que deve sim pensar nos agentes todos e não só em quem ganha com Selic, não só quem ganha com especulação de dólar. Mas a gente tem sim essa visão do mercado e que está dando um recado bem direto aqui para a gente. Eles querem que mantenha a Selic alta, porque senão eles acham que a inflação vai sair do controle, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, e não tem. E não tem tanto que eu vou mostrar para vocês que não tem pelo IGPM. A gente já teve IPCA 15, IPCA 15 mostrou ali alguns pontos de atenção, mas ele carrega bastante ainda no mês de fevereiro, principalmente ali em questões de energia elétrica, tarifa de energia elétrica que acabaram tendo o fim ou o rebote do fim do bônus de Itaipu. Então a gente teve a energia elétrica subindo bastante no mês de fevereiro e o IPCA 15 carrega parte disso. O IGPM também carrega, porque ele pega alguns dias finais do mês de fevereiro. Só que esse carregamento já está aparecendo com um pouco menos de força no IGPM. E o que aparece? E acho até interessante a gente ver essa diferença do IPCA 15 para o IGPM, porque o IPCA 15 mostrou ali, café, os ovos, todos esses itens que a gente está sentindo sim no nosso bolso pressionarem a inflação, mas o IGPM traz alguns pontos semelhantes e outros pontos diferentes, e é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, e mostrar que também a Selic não vai melhorar essa pressão inflacionária que a gente está vendo aqui no nosso Brasilzão nesse começo de ano, no fim do ano passado, pelo menos aí há um ano a gente vê uma pressão de alimentos fortes, que acaba mudando de alimento para alimento com a sazonalidade, mas que sim, vem pressionando muito o nosso bolso e que a Selic do mercado financeiro em 15% não vai resolver. Então vamos ver aqui como é que ficou a inflação do aluguel, como é chamado o IGPM popularmente, nesse mês de março. Ele teve deflação, tá? Então teve uma queda de 0,34, ele ficou negativo e foi aí um IGPM até menor. O IGPM do ano passado ele tinha deflacionado também, tinha deflacionado até mais. Então em relação ao mês de março de 2024, que vocês estão vendo aqui, ele até deflacionou um pouquinho menos e por isso o acumulado em 12 meses subiu. Porque se a gente teve uma queda menor do que a do mês passado, quando isso entra na conta, puxa para cima aqui o acumulado em 12 meses, que ficou em 8,58. Mas em relação ao mês passado, que tinha sido uma aceleração bem forte do IGPM, a gente vê sim essa redução. Então a gente sai de 1,06 para 0,34 de queda. No ano o IGPM está subindo quase 1%, 0,99. E da onde veio essa queda? Essa deflação ela veio da onde? Principalmente dos preços ao produtor. Então não veio tão forte dos preços ao consumidor, que é o que acaba afetando diretamente o nosso bolso, mas dos preços ao produtor, que acabam afetando indiretamente o nosso bolso. Então muito dessa queda do IGPM veio, por exemplo, do preço do minério de ferro. E o que está fazendo com que o preço do minério de ferro tenha essa queda tão forte nos mercados internacionais ou tanta incerteza em relação a ele? Justamente as tarifas dos Estados Unidos e o temor de uma guerra comercial que vá se agravar cada vez mais. Então isso já está mostrando uma fragilidade ali no preço do minério de ferro, que foi um dos fatores que contribuíram para que o IGPM arrefecesse nesse mês. Mas tem outros pontos que a gente precisa levar em consideração. O IGPM ele tem muita sensibilidade a dólar. Ele é um índice que acaba tendo os preços ao produtor,
Na construção civil também temos alguns itens importados, não só em maquinário, tudo, mas também ali o próprio minério de ferro acaba tendo um peso na parte de construção. Então a gente vê que tem um peso muito grande do dólar. E se a gente tem um dólar que ele está enfraquecendo frente ao real esse ano, depois daquela palhaçada que aconteceu no fim do ano passado, a gente vai sim ter o IGPM que vai arrefecer por conta também de pressão cambial. Então a gente não pode deixar isso fora da conta. A gente tem a pressão cambial e a gente tem a guerra comercial já afetando preços ao produtor, mostrando que talvez a gente tenha ou menos demanda, ou que a gente tenha esses preços caindo de forma ali com uma tendência de queda. E isso já apareceu em março. Então não foi ali o nosso cafezinho, infelizmente, não foi o ovo que arrefeceu o IGPM nesse mês. Foram justamente os preços ao produtor que indiretamente também chegam na gente. A gente não pode ser inocente nem bobo de achar que não chega, chega sim, mas vai chegar ao longo do tempo. Vamos ver como é que ficaram os itens, então, quem foi destaque negativo, quem foi destaque positivo nesse IGPM. Aqui a gente tem o IPA, né? Então, só para vocês verem que eu não estou mentindo, o índice de preços ao produtor, que é o IPA, que caiu 0,73, e está com uma variação acumulada em 12 meses de 9,89. Era o que estava puxando muito o IGPM para cima, inclusive, por conta do dólar. Então, a gente tinha aí um IPA bastante alto e continua alto, né? 9,89 não é um IPA baixo. Mas agora mostrando uma queda de 0,73 em março. O índice de preços ao consumidor está ali com um acumulado de 4,49 nos 12 meses e está em 0,80, ficou em 0,80 agora nesse mês. E o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, também teve uma queda em relação ao mês passado, subiu só 0,38 e já acumula 7,32 nos últimos 12 meses. Então a gente vê que realmente o peso tanto do IGPM está alto nos 12 meses, como também responsável pela queda nesse mês foi o índice de preços ao produtor. Agora vamos ver os itens dos preços ao consumidor, que são os mais próximos aqui da gente e que tiveram queda ou não nesse mês de março. Então vamos entender as principais influências positivas e negativas. E eu não gosto de falar positiva e negativa, gente, porque senão eu estou falando, influência positiva, e eu estou falando que a coisa subiu. Isso vai causar uma confusão na cabeça de vocês. Então eu gosto de falar principais altas e quedas do IGPM. Quem recuou mais e quem avançou mais nesse mês nos preços ao consumidor aqui no caso. Então a tarifa de eletricidade residencial, como eu falei, ela ainda carrega um pouco do peso do fim do bônus de Itaipu, que aconteceu no mês passado, então tem uma alta de 5,55 no mês de março. O aluguel teve uma alta aí de 2,87, então uma variação positiva no preço do aluguel, então aumentou o preço do aluguel. A gasolina, uma alta de 1,09, algo que o IPCA já tinha mostrado para a gente, o IPCA 15 já tinha mostrado essa alta da gasolina no mês de março. Isso vem tanto pela volta da cobrança do ICMS em fevereiro, como também pelo uso do etanol na gasolina. O etanol ele também ficou alto no IPCA 15 e ele teve ali uma alta de preços e se usa etanol na gasolina também. Então os dois acabam subindo juntos e não só isso, né? Tem até uma discussão se aumenta ou não o percentual de etanol na gasolina. E a gente tem toda a questão que eu expliquei na semana passada, que o usineiro ele tem a escolha de lucrar vendendo açúcar ou lucrar vendendo etanol aqui. Se o açúcar lá fora estiver mais favorável, ele vai vender o açúcar para fora e vai deixar a gente aqui vendo navios, né? Vendo navios sem combustível. Então, ele vai deixar a gente aqui com uma Desculpa, gente, eu estava fazendo uma sinalização ali para a nossa produção e eu me perdi. Mas vamos lá, ele vai ter, sim, uma alta de preço, né? Se fica mais vantajoso vender para fora e lucrar assim, o que sobra aqui vai ficar mais caro, porque tem uma certa paridade, e vai ficar muito pouco, que também vai deixar mais caro. Então a gente tem esse fator também influenciando aqui. E o café em pó, eu não preciso nem falar, porque a gente está sentindo no nosso cafezinho da manhã, 8,76 de alta. Agora que vem o mais interessante em relação ao IGPM, porque a gente tem aqui um IGPM que teve uma redução no preço dos transportes, coisa que a gente não viu no IPCA 15. Então o IPCA 15, o grupo de transportes, teve um peso grande ali
e teve um impacto importante na formação dos preços do IPCA 15 e no índice de forma geral. Só que aqui no IGPM isso não apareceu da mesma forma. O grupo dos transportes nem foi um protagonista e ele até teve um alívio na inflação. E por que isso acontece? Porque as cestas são diferentes. Eu acho isso muito interessante da gente falar, porque inflação é aquela coisa, né, gente? A gente fala de inflação e as pessoas sempre comentam, mas a minha inflação é diferente, porque o que eu sinto no meu carrinho de supermercado individualmente é muito diferente disso. E aí eu acho que vem um exemplo ótimo para tentar explicar isso para vocês. Porque as cestas de composição, elas são diferentes entre o IPCA 15 e o IGPM. Por exemplo, a passagem aérea, que caiu 13,71%, tem um peso muito maior no IGPM do que tem no IPCA 15. Isso é até discutível, porque que peso que se está dando ou que faixas de renda você está priorizando para falar que uma passagem aérea arrefeceu o preço dos transportes, sendo que a gasolina, o etanol e o diesel subiram. Então a gente vê um peso dado bem grande para a passagem aérea e isso reduzindo ali não só o IPC, como o grupo dos transportes, coisa que não apareceu no IPCA 15. Então é interessante a gente começar a fazer esse tipo de reflexão, porque a gente vê que a nossa cesta mesmo não é a cesta nacional e dependendo da nossa renda, também não vai ser a cesta nacional. Os pesos vão ser muito diferentes. Aqui são pesos e medidas dados ali para tentar equalizar as rendas, para tentar equalizar as cestas de consumo de uma forma geral no Brasil. Mas dependendo da nossa renda e do que a gente consome, a nossa percepção de tudo isso vai ser muito diferente. Pode ser que a gente sinta o café e os ovos muito mais do que a passagem aérea, que está caindo, né? Porque quando que a gente compra a passagem aérea? E aí a maçã também caiu, o shampoo, condicionador e creme também caiu, o arroz caiu 1,25 e a banana nanica também caiu. Banana que pressionou muito o bolso das pessoas no passado, agora a banana está caindo para os fãs de quinta série do programa. Então a gente vê aí esse retrato do IPC, que é um dos componentes e o componente mais próximo nosso do IGPM. Vamos pegar um avião, já que a passagem aérea está caindo 13,71, e vamos rapidinho lá para Nova York, porque por lá o caos está instaurado entre as bolsas. Como eu falei, o gerente ficou louco, está rolando liquidação e está todo mundo vendendo ações nos Estados Unidos. E a gente está vendo os índices por lá chegando a cair, tendo o primeiro trimestre, o pior primeiro trimestre dos últimos anos, e caindo muito nesse começo de ano e o dólar enfraquecendo, coisa que não era esperada para esse começo de governo Trump. O esperado era justamente o contrário, que a gente tivesse uma pressão inflacionária maior e que isso ia fazer com que os rendimentos dos títulos de dívida por lá subissem. Subindo esses rendimentos de títulos de dívida, ia sair mais dinheiro dos países para buscar refúgio nas treasuries, nesses títulos de dívida dos Estados Unidos. E isso ia fazer com que os rendimentos das treasuries subissem e o dólar pudesse se fortalecer com isso. Só que não é o que está acontecendo. Essa eminente guerra comercial, né, que ela já está ali quase de forma velada acontecendo. Mas o agravamento dessa guerra comercial, ele está pairando o tempo todo nos Estados Unidos. Se vai agravar ou não, se vai aprofundar ou não, quem que vai retaliar os Estados Unidos, quem não vai, se isso vai afetar os outros setores dos Estados Unidos. E o grande temor lá é a estagflação. Né? Então, eu não sei se a gente tem o painel, eu vou perguntar se a gente tem o painel. Se não tiver o painel, eu conto para vocês. Tá? A gente tem. Temos o painel. Então, vamos lá. Os mercados globais, eles abriram em queda hoje. Então, bolsas asiáticas, europeias e de Nova York estavam despencando. E os retornos dos títulos de dívida, essas famosas treasuries que eu estava contando para vocês, estão em forte volatilidade. Então, eles estão instáveis nessa manhã. E petróleo, ouro em alta, refletindo busca por ativa. Petróleo não, né? Só o ouro aqui refletindo busca por ativos seguros e o petróleo está refletindo outra coisa. Porque Donald Trump, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele falou em taxar mais a Rússia ou o petróleo da Rússia se não tiver ali uma definição em relação à guerra da Ucrânia. Então isso fez com que o preço do petróleo se elevasse bastante. O ouro ele é conhecido por ser o goleiro da carteira das pessoas. Então, quando as pessoas querem se proteger e quando elas não sabem para onde vai o dólar, porque o dólar é o primeiro goleiro, o dólar, na verdade, é o zagueiro, né? O ouro é o goleiro. E aí você tem o ouro ali como último defensor. Se você falha no dólar, se você acha que o dólar não vai defender bem, aí você bota o ouro em jogo e por isso que ele está subindo tanto. Quanto mais instável o ambiente, quanto mais incerto o ambiente,
mais propício o movimento de alta do ouro, porque as pessoas vão realmente buscar essa segurança lá. As tensões comerciais crescendo, então debate sobre as tarifas serem ou não individualizadas, ou se elas vão ser impostas de uma forma geral. E tem também o temor de estagflação, que eu já contei, que é a economia dos Estados Unidos não crescer e tem inflação. Então você não cresce, você penaliza o crescimento com várias atitudes e você ainda promove mais inflação, que é o que a gente chama de estagflação, fica estagnado com inflação. E isso é muito preocupante, está trazendo um temor bastante crescente nos Estados Unidos, isso está fazendo com que saia recurso dos Estados Unidos, das bolsas, vocês vão ver que elas caíram bastante nos últimos tempos, e venha para mercados emergentes e outros pares do dólar que estão se fortalecendo também. Então, se a gente vê aqui o S&P 500, por exemplo, a gente vai ver que ele caiu muito mais do que o índice que mede os mercados emergentes ou o índice que mede, por exemplo, os mercados europeus. Vamos ver aqui rapidinho o gráfico, só para não me... Aí aqui tem, né, um sentimento econômico dos Estados Unidos, que teve uma pesquisa por lá, que mostrou que, até ia colocar aqui, mas nem vai dar tempo, então amanhã eu conto para vocês. Teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos que mostrou que os americanos ou os estadunidenses estão muito insatisfeitos com a economia, que estão prevendo piora, principalmente na inflação. Então essa é uma preocupação que já está dada ali e junto com outros dados que estão sendo divulgados, que estão reforçando isso. Mas nessa linha rosinha aqui vocês têm o estoque 600. Estoque 600 é o índice de referência da Europa. Ele caiu aqui, vocês veem que ele tem uma quedinha, mas não é igual o S&P 500, que é a linha preta que veio aqui e caiu com muito mais força nesse primeiro trimestre. A partir de fevereiro ali, vocês veem que o S&P 500 ele vai só abaixo, né? Vai ladeira abaixo aqui. E o MSCI, desculpa, Emerging Markets, que é o MSCI EM aqui, mercados emergentes, ele teve um comportamento bem parecido com o estoque 600, mas nada parecido com o S&P 500, que teve realmente essa queda, esse declínio muito mais forte. Por que isso aconteceu? As ações dos Estados Unidos se valorizaram muito no ano passado, então elas estavam com uma valorização, com um preço bastante alto. Quando os investidores começam a olhar para esse cenário e falar, bom, não sei se vou deixar meu dinheiro aqui, ainda mais nesse preço, começa a surgir essas dúvidas, o que eles vão fazer? Eles vão vender, eles vão embolsar esse lucro e vão buscar ganho nos outros mercados que estavam todos achatados, caso do nosso mercado emergente, do nosso Brasilzão, e dos mercados europeus. Então você vê essa saída de recurso para esses mercados emergentes e aqui no nosso caso o Brasil. Vou até colocar aqui a minha tela, só para vocês verem aqui que o dólar, por exemplo, se a gente vê os outros pares, o máximo ali que eles caíram foi 10% esse ano. O dólar aqui em relação ao real, né, ou o real em relação ao dólar, fica melhor falar assim, se valorizou 14%. Então, bem mais do que a moeda mais valorizada entre os pares do dólar, que foi 10%. Então, a gente vê nesse movimento saindo dos Estados Unidos. Hoje está tendo protesto lá, inclusive as ações da Tesla estão afundando bastante, né, estão caindo 5,26, aprofundando ainda mais aquela queda que a gente veio contando desde a semana passada. Está tendo um protesto contra o Elon Musk, contra o Donald Trump, invadiram algumas concessionárias da Tesla. Então, a gente vê um ambiente muito incerto. E toda essa discussão em relação às tarifas, nesse ambiente incerto doméstico dos Estados Unidos, e aí fora com outros países, também trazendo ali uma incerteza, se vai ter retaliação do Canadá, se a Austrália vai responder ou não, se a Europa vai colocar alguma medida na mesma proporção ou não, tudo isso acaba mostrando que vai ter muita coisa ainda para rolar e que vai ter muita instabilidade. E aí, diante desse cenário, os mercados lá estão derretendo, e o dólar não está tão forte quanto se esperava que estivesse. Eu tive que falar muito rápido aqui dos Estados Unidos, mas como essa novela está muito longe de acabar e a gente vai ter sempre cenas novas, daqui a pouquinho eu volto, né? Amanhã eu volto para contar as novas... Eu estou me sentindo tipo uma revista de fofoca que todo dia atualiza para contar o que vai acontecer no capítulo que vem. Então a gente está mais ou menos por aí. Então todo dia a gente vai ter alguma notícia dessa, porque é isso, a gente toma café com 8,78% de alta, com uma notícia. E a gente janta ovo ali com mais alta ainda, com outra notícia que já mudou completamente o cenário. E isso deixa tudo muito instável. Então, vocês podem esperar que vem grandes emoções por aí, né? E para se preparar para grandes emoções e para grandes surpresas e para se tornar uma pessoa resiliente,
a gente lançou aqui o nosso PEX, né, que é a Psicologia do Esporte, Ciência da Superação. Foi um evento incrível ontem, um evento que reuniu muita gente para entender como é que você pode ali, né, ou aprender, ou como o esporte nos ensina a encontrar a nossa melhor performance e superar nossos próprios limites. Então, muita gente já participou, mas se você não conseguiu assistir, porque ontem, domingão, você ainda tem uma chance se você entrar aqui em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que já está com o celular na mão, então não tem nem desculpa. Você entra aqui e você garante a possibilidade de ver o replay dessa aula, desse encontro que foi incrível de ontem. Então não perde tempo, né? Acabou aí já se inscreve para garantir o ingresso. Aí acabou nossa programação aqui, você vai assistir esse encontro, porque ainda dá tempo de você não ficar de fora e entender um pouco mais aí de tudo isso e aprender com essas feras aqui, o Mark Allen, o Edu Moreira, a Joana Maranhão e o Marco Schultz. Então, gente, não dá para ficar de fora, ainda dá para não perder, né? Não perde muito tempo, que ainda dá para ver. E eu também não vou perder muito tempo aqui, porque daqui a pouco os rolezeiros do chat vão começar a me xingar. Já vou passar para o Rolê ICL aqui. Então, vocês estão em mais que excelente companhia com a Roberta Garcia e o Guga Noblar a partir de agora. E eu volto amanhã para contar novos capítulos dessa fofoca sem fim dos Estados Unidos. E a gente vai entender essa treta toda juntos. Um beijão e até amanhã, pessoal! Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.